Há pessoas que falam demais sobre o que vão fazer, prometem, anunciam, se gabam. Mas existe um outro tipo de pessoa, aquela que não fala, que não precisa provar nada a ninguém, que não avisa quando vai agir, apenas age. Esses são os que mais assustam, porque quando você menos espera, eles já chegaram onde todos diziam que era impossível. O forte não se perde em barulho. Ele entende que o ruído é perda de energia. Enquanto o mundo grita, ele observa. Enquanto todos tentam ser notados, ele está crescendo. E o mais curioso é que ele nunca quis ser o centro das atenções. Ele só quis ser melhor do que foi ontem. O silêncio é o escudo dos sábios. Quem aprendeu a calar, aprendeu a dominar a própria mente. Porque o impulso de responder, de provar, de mostrar, é o que destrói muitos. O fraco precisa gritar para se sentir forte. O forte, não. Ele sabe quem é. E isso basta. O tempo mostra o que o ego tenta esconder. E o tempo sempre favorece quem trabalha no escuro. Quem não precisa de aplauso, nem validação, nem testemunha. A vitória silenciosa é a mais poderosa, porque ninguém entende como ela aconteceu. Eles só veem o resultado. Não as noites em claro, as dores escondidas, as quedas disfarçadas de sorrisos. Você já percebeu que os mais barulhentos raramente são os mais competentes? Os que mais falam sobre si mesmos quase nunca têm algo real para mostrar? Porque o som do vazio é alto, mas o peso da grandeza é silencioso. O mundo aprendeu a valorizar o espetáculo, o parecer. Mas os que realmente vencem sabem que o essencial nunca se mostra de primeira. Enquanto uns postam suas intenções, outros constroem seus impérios no escuro. E quando a luz finalmente os alcança, já é tarde demais para quem duvidou. Os fortes não têm tempo para provar. Eles estão ocupados fazendo. Eles não reagem a provocações, não se defendem de críticas, não perdem tempo com explicações. Porque enquanto o outro fala, ele avança. E no fim é o resultado que cala qualquer voz. A força silenciosa é a mais perigosa, porque é invisível até ser tarde demais. É o tipo de força que não busca plateia. Ela é movida por algo interno, íntimo, quase sagrado. Uma dor antiga, talvez. Uma promessa pessoal. Um trauma que virou combustível. Os fortes não querem provar que são fortes. Eles querem honrar aquilo que um dia os fez sangrar. Talvez o silêncio deles venha da decepção. De ter gritado demais no passado e ninguém ter ouvido. De ter mostrado o coração e verem rir. De ter pedido ajuda e encontrarem indiferença. E então, um dia, eles decidiram que o barulho não valia a pena, que a voz não muda nada se não houver atitude. E desde então, começaram a vencer em silêncio. Você reconhece esse tipo de pessoa? Talvez seja você, aquele que se afastou não por fraqueza, mas por sabedoria. Aquele que parou de avisar o que vai fazer, porque entendeu que o mundo não precisa saber. O mundo só precisa ver, e vai ver no tempo certo. A dor molda os fortes em silêncio. Não há aplausos no processo. Ninguém vê o esforço, a dúvida, o medo, a solidão. Mas é justamente nesse silêncio que o caráter é forjado. Cada queda vira uma cicatriz. Cada crítica vira combustível. Cada "você não vai conseguir" vira um lembrete. Assista. E quando chega o dia em que o resultado aparece, o silêncio explode. Não com palavras, mas com fatos, porque o sucesso fala por si. E nesse momento, quem te ignorou começa a se perguntar: como ele fez isso? Mas você não responde, você só continua, porque agora você entendeu que o barulho não acrescenta nada. A constância fala mais alto que qualquer discurso. Os fortes não querem impressionar, eles querem se superar. Eles não estão interessados em competir com o outro, mas em vencer o próprio reflexo. E isso exige silêncio, porque a mente só escuta quando o ego se cala. O silêncio dos fortes não é vazio, é estratégia. É ali que eles planejam, reconstroem, reavaliam, ajustam o caminho. Enquanto o mundo ri, eles estudam. Enquanto o mundo duvida, eles aprendem. Enquanto o mundo dorme, eles trabalham. E quando finalmente aparecem, ninguém entende de onde veio tanta força. Mas a verdade é simples. Eles nunca pararam. Só não precisavam ser vistos. Há uma paz profunda no ato de não reagir, de não responder a ofensas, de não devolver o golpe. Porque você entende que o outro só tenta te tirar do eixo quando percebe que não pode te alcançar. Então ele tenta te provocar, para ver se você desce até o nível dele. Mas os fortes não descem. Eles sobem, em silêncio. Ser forte é resistir à vontade de explicar, de provar, de se justificar. É continuar firme mesmo quando ninguém acredita. E mais ainda,
é continuar calado quando todos querem te ver reagir. Esse é o teste supremo do autocontrole. A força verdadeira é silenciosa porque não precisa de plateia. É aquela que se ergue sozinha, sem aplausos, sem likes, sem testemunhas. É a força que vem de olhar para dentro e perceber que, no fim, é só você. Só você contra você. E isso é o suficiente. O forte não busca inspiração nos outros, ele se torna a própria inspiração. Ele não precisa que o mundo diga, vai dar certo. Ele diz para si mesmo, mesmo que não dê, eu vou tentar assim mesmo. E é por isso que ele vence. Não porque teve sorte, mas porque nunca desistiu, mesmo em silêncio. O barulho distrai, o silêncio foca, e quem foca, vence. A cada manhã, o forte levanta sem precisar de testemunha. Ele não precisa que alguém diga parabéns. Ele só precisa continuar. E continuar é o segredo de todos os vencedores. Mas há um detalhe que poucos percebem. O silêncio dos fortes não é ausência de emoção. É contenção. Eles sentem tudo. Raiva, medo, cansaço. Mas não deixam que isso os controle. Eles aprenderam a transformar emoção em combustível, não em ruído. E é por isso que quando agem parecem inabaláveis. Porque já enfrentaram as tempestades por dentro. Quem aprendeu a vencer em silêncio nunca mais perde tempo tentando ser entendido. Ele só vive, faz, acontece. E um dia, quando olham para ele e dizem, mudou muito, ele apenas sorri. Porque ninguém precisa saber o que custou. Ninguém entenderia mesmo. A verdade é que os fortes não são frios, são focados, não são distantes, são seletivos, não são arrogantes, são conscientes de onde depositam energia. E o mundo confunde isso, porque está acostumado com a exibição, não com a disciplina. O forte é aquele que, mesmo cansado, continua. Mesmo com medo, avança. Mesmo em silêncio, grita por dentro. Mas o grito não é de desespero. É o grito da alma dizendo, mais um passo, só mais um. E é esse passo que muda tudo. A vida vai te testar com silêncio. Vai tirar os aplausos, vai afastar pessoas, vai te deixar sozinho, para ver se você ainda acredita. E se você continuar acreditando, mesmo assim, você vai vencer. Talvez não hoje, mas vai. Porque ninguém que permanece fiel a si mesmo perde para sempre. No fim, o silêncio fala. Ele grita resultados, ele ecoa vitórias. Ele se transforma em respeito. E esse respeito não se compra, não se finge, não se pede, se conquista. Com disciplina, com dor, com constância, com silêncio. Então, se hoje você está calado, não ache que é fraqueza. Talvez seja o seu período de construção. De gestação da sua melhor versão. De preparação para algo que ainda não está pronto para ser mostrado. Não apresse o tempo. Continue em silêncio. Trabalhe, aprenda, evolua. E quando chegar a hora, o mundo vai ouvir. Não o seu grito, mas o som da sua vitória. E quando isso acontecer, não esqueça de olhar para trás e sorrir. Porque você vai perceber que o silêncio sempre foi o seu maior aliado. E os que duvidaram, bom, eles vão ter que se acostumar com o som da sua conquista. Os fortes não gritam. Eles apenas vencem. E quando vencem, o mundo inteiro escuta. Mesmo que eles não digam uma só palavra. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo eu sigo em silêncio, para mostrar que você entendeu o poder de se calar e agir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa, porque aqui a voz é da mente, não do ego. E se esse vídeo te inspirou, deixa o like agora. Não pelo algoritmo, mas para lembrar a si mesmo que o seu silêncio vale ouro. Porque os fortes não gritam, eles transformam o silêncio em vitória.